Por quê? Porque aquilo vai trazer muito medo e muito desconforto. Porém, ela não tem nem consciência disso. Isso está realmente no inconsciente dela. Ela só vai sentindo as sensações, ela vai sentindo desconforto e nem sabe por que sente. E eu me lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu senti esse desconforto. A primeira vez, gente, que eu senti esse desconforto foi uma viagem que a gente foi para Portugal e a gente tinha alugado um Airbnb para ficar assim um mês. As nossas viagens para a Europa, eu amo a Europa, né? Era viagens de 40 dias. E a gente ia ficar lá, sei lá, mais de um mês na Europa, viajando pela Europa. E nós fomos para um hotel, alugamos um Airbnb e depois era acho que novembro, se eu não me engano, alguma coisa perto do Natal, assim, perto do meu aniversário, alguma coisa assim. E a gente foi passar. O Júnior escolheu um hotel e a gente foi passar um final de semana nesse hotel. Quando eu cheguei nesse hotel, era um hotel boutique. Era um hotel, assim, muito bonito. Hotel boutique é um hotel com poucos quartos, ele é bem mais caro do que um hotel normal, porque ele recebe poucas pessoas, porém, todo o atendimento, tudo é muito diferenciado. Tipo, a comida que você come é diferenciada, os quartos são diferenciados, tem roupão, tem todas aquelas coisas mais premium. E a hora que eu cheguei na recepção, eu senti desconforto. Era como se eu tivesse num lugar muito além do que eu merecia ou do que eu ia saber me comportar. Eu senti desconexa daquele lugar. Foi a primeira vez que eu senti isso. Eu senti como se eu não pertencesse àquele ambiente, como se aquilo fosse muito para mim. Olha que coisa, né? E se eu estava ali, se a gente podia pagar aquele hotel, se naquele momento aqui, eu estava recebendo aquela bênção, recebendo aquele presente, eu tinha que sentir o quê? Gratidão por estar ali. Mas o meu sentimento foi de desconforto. Tudo subconsciente. Tá bem imerso na mente. E eu não entendia. Então, as pessoas que entravam ali, eu me sentia assim, desconfortável. Vocês já passaram por isso? Já sentiram alguma vez? Vai num restaurante ou vai num lugar mais premium e se sente desconfortável? Me deixa saber aí no chat se alguma vez vocês passaram por isso. Isso é o maior sinal dessa mentalidade de escassez, desse padrão de escassez. Nesse momento, o que é normal de uma pessoa sentir? Quando a gente entra num lugar, ou quando a gente está tendo acesso de algo que você nunca teve antes, está acessando algo que você nunca acessou antes, é para sentir gratidão. Tipo, você subiu um nível, você está tendo oportunidade de ter coisas que você nunca teve. O que você sente? Gratidão. Isso é o normal. Porém, o desconforto aponta para essa mentalidade de escassez. Várias vezes, né? Graças a Deus, não. Não porque não acessou ainda, ou porque todas as vezes que você acessa algo que além, você já sente gratidão. Me deixa saber aí. Não porque não acessou, ou porque quando você acessa algo muito maior, Cris, isso mesmo, Cris. Quando você acessa algo muito maior, você já tem essa consciência de gratidão. Se você já tem essa consciência de gratidão, maravilha. E-mail do trabalho, você falou comigo. Entendeu? Qual a diferença? Eu estou trazendo esses exemplos para vocês já irem percebendo o comportamento. Como é o meu comportamento? Como que eu vou agir diante das coisas para eu identificar? No meu caso, o que acontecia ali? Hipervigilância. Eu ficava hipervigilante e tinha tensão naquele ambiente, mente de escassez. E esse looping de escassez, por que o cérebro ele busca mais sempre o alívio e não a riqueza? Porque o cérebro ele não estava me sabotando naquele momento, tá? Ele estava só seguindo um roteiro de sobrevivência que ele aprendeu na infância. Tipo, lembra que eu ouvia muito, você não vai chegar em lugar nenhum, você não é boa o suficiente, você puxou aquela família, você isso, você aquilo. Quando a gente é criança, todos esses estímulos, eles entram na nossa e começam a fazer parte da nossa identidade. Então, quando eu acessei isso, aquilo não pertencia à minha identidade. Por quê? Porque não tinha sido registrado na minha infância que eu ia alcançar aquilo, que aquilo ia chegar para mim de alguma forma.
Entende? É como se eu tivesse sido programada para não acessar, para não ter permissão interna para viver aquilo. E isso acontece, gente, não é porque o meu pai foi um pai ruim, não. Ele só estava reproduzindo aquilo que fizeram para ele. Ele estava tentando me educar, ou tentando fazer com que eu aprendesse. Não dá para saber o que passava na mente dele, mas com certeza ele estava passando para mim o melhor que ele tinha. A intenção dele, a intenção do pai nunca é machucar um filho, nunca é ferir um filho, e sim proteger. Eu gosto muito da linha de Lacan quando a gente fala do dinheiro, porque ele fala muito sobre o dinheiro como significado e não como o objeto final. Então, para Lacan ele é o pai da psicanálise, tá? Ele fala muito dessas camadas inconscientes que elas não são só subconscientes, elas são inconscientes, está muito enraizado no nosso sistema neurológico que a gente não percebe. Então, o que ele fala? Que o dinheiro ele representa dentro da estrutura psíquica muito mais as nossas emoções, está muito mais relacionado às nossas emoções. O que Lacan fala, né, dessas estruturas mais inconscientes? O que é preciso fazer para ser aceito ou amado? O dinheiro vira símbolo de aprovação e pertencimento. Então, o que ele mostra? Que eu, por exemplo, eu só seria amada para o meu pai se eu me desenvolvesse, se eu me tornasse uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque eu não queria provar para ele, nas minhas camadas inconscientes, eu não queria provar para ele que eu não era mal-sucedida igual as pessoas que ele estava, eu não pendulei para o outro lado. Então, lá nas minhas camadas subcorticais, qual que era a minha programação de identidade? Dinheiro faz muita diferença e eu preciso realmente ganhar bastante para que eu me sinta valorizada. Ou a falta estrutural, aí você pendula para o outro lado. Não existe sensação completa de eu já tenho o suficiente. O dinheiro tenta preencher a falta, mas nunca consegue. Vira compulsão. Tipo, aquelas pessoas que já têm, que ganham, mas que não conseguem viver, não conseguem desfrutar. Então, começa a repetir padrões, mesmo quando esses padrões começam a prejudicar. Há uma satisfação inconsciente na repetição. Não é falta de estratégia, é roteiro psíquico do subconsciente. O que isso quer dizer? Que, às vezes, se você não é bem resolvido com o dinheiro ou com as questões, como eu disse, né? Eu pendulei para esse lado. Eu vou provar que eu não sou ruim assim, que eu não vou ser esse tipo de pessoa. Às vezes, você fica nessa zona de eu não sou mesmo, eu não vou conseguir mesmo, eu não tenho merecimento mesmo, porque eu fui registrado. Meu pai já falou. É aquelas pessoas que sempre vão reproduzir mais do mesmo, sempre vão quebrar de novo, sempre vão nenhum dos dois lugares é bom. Nem o lugar aonde eu entrei, que era o lugar que todo tanto era pouco, eu tinha que fazer mais, trabalhar mais, crescer mais, alcançar mais, não é bom, também é um lugar doentio, ou esse lugar de que eu construo, faço, aí eu quebro, eu entrego, ou eu estou sempre perdendo, ou eu estou sempre realmente representando esse lado mal resolvido com dinheiro que eu recebi lá na infância. Nenhum dos dois lugares é bom. Os dois lugares são lugares doentes, são lugares que precisam de atenção. E dentro desses lugares, a gente vai encontrar os 4 padrões da escassez, tá? A escassez crônica, que ela acumula e não usufrui, que era bem onde eu me encontrava ali. Medo de investir dinheiro como defesa contra a ansiedade. Então eu não percebia, mas eu era uma roda presa. Eu queria fazer e acumular. Entende? Não percebia. Ainda bem que eu nunca fui o chefe dessa família e não era eu que cuidava, era o Júnior, mas esse era o meu padrão inconsciente. Isso para uma mulher que tem um marido bem posicionado é ótimo, mas para um homem que é um pai de família, que é ele que vai fazer as finanças, a vida, tudo crescer, essa escassez crônica, esse modelo é péssimo. É péssimo, ele sempre vai reproduzir mais do mesmo.
Daí a gente tem o outro padrão da compensação. Busca dinheiro como identidade, associa valor pessoal a patrimônio, oscila entre euforia e vazio. Então, quando ganha, fica eufórico, fica feliz, mas depois vem aquele vazio existencial. Tá sempre compensando. É aquela pessoa que ela só se sente bem quando ela tá por cima, quando ela tá ganhando muito dinheiro. É o tipo de pessoa que se compara muito com o outro, não pode ter ninguém melhor que ele, não pode ter ninguém mais rico que ele, não pode, porque aquilo já desperta uma dor, ele quer afastamento daquela pessoa. Fuga da escassez é o risco excessivo e impulsividade, ciclos de perda e recuperação. É o fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Recompensa dominando o controle. Então ele vai, arrisca demais e de repente perde tudo. E de repente faz negócios errados. Quem tem busca, a fuga da escassez está sempre fazendo um negócio errado. Está sempre encontrando pessoas que vão passar a perna nele, ou que vai tomar um golpe, ou que vai acontecer alguma coisa que vai tomar dele. E tem também a paralisação. Evita decisões financeiras, procrastina investimentos e excesso de análise sem ação. Então, tudo, ele vê perigo e risco em tudo. Então, se ele vai buscar uma carteira de investimentos, ou se ele já começa a falar, não, isso pode ser que não dá certo, não sei o quê, ele sente vontade de fazer, mas algo paralisa, não deixa ele adiante. Se ele vai comprar alguma coisa que ele precisa investir, e que ele poderia ganhar um dinheiro ali, ele sempre vai ficar na procrastinação até perder as oportunidades. São pessoas que perdem muitas oportunidades. Essa mentalidade, ela vai trazer esses 4 padrões. E olha aqui, isso daqui é muito interessante, é uma das coisas que eu acho mais incrível, é saber olhar para esse ponto aqui, ó. Olhar para si e perceber que o sucesso financeiro obedece 4 padrões comportamentais. O primeiro padrão, suportar o processo da ausência sem se desmotivar ou diminuir, mesmo quando o resultado não chega. Vou voltar aqui para mim para falar com vocês. Vocês já perceberam que, às vezes, quando a gente está fazendo... Eu também tinha muito disso. Fui curada recentemente, tá? Quando a gente está fazendo alguma coisa, e essa alguma coisa, ela precisa de um tempo para se desenvolver, de um tempo para crescer, e o resultado às vezes não vem de imediato, ou não vem na hora que a gente idealizou, ou não vem exatamente do jeito que a gente queria, a gente tem uma autodesmotivação. Não sei se vocês já passaram por isso. De pensamentos tipo, talvez não seja para mim. Deus não quer. Deus não quis, não deu certo porque Deus não quis. São pensamentos que vão te desmotivar, que não vão deixar você avançar, que não vão deixar você corrigir rota. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro desse padrão não aguentam. É como se o resultado ferisse a identidade delas. É como se, quando o resultado não vem, eu me sinto muito mal, eu me sinto um ninguém, eu sinto que não é para mim, eu sinto que eu não vou conseguir. Ela é motivada simplesmente para o resultado e não pelo processo. As pessoas mais bem resolvidas que eu conheço, não importa quantas vezes elas erram, elas colocaram aquilo na cabeça, elas acreditam que elas vão conseguir, então elas corrigem rota até conseguir. Então, suportar o processo da ausência de dinheiro é uma das fases mais difíceis para você romper com essa mentalidade de escassez. Por quê? Porque é como se você só tivesse valor se você conseguisse produzir ele. Você esquece que o tempo, ele trabalha a favor do crescimento. Você começa a medir quem é você e você começa a medir a sua capacidade só pelo dinheiro. Se o dinheiro não entra, significa que eu não sou bom o suficiente. Se o dinheiro não vem, significa que eu não sou bom o suficiente. Então, são aquelas pessoas que começam a ter pensamentos desmotivacional quando ela está dentro do processo ainda.
E olha só, entender que o tempo trabalha a favor do crescimento é uma das coisas assim mais incríveis que um ser humano pode entender. Por quê? Se a gente olha para a natureza, a gente olha lá uma semente, joga uma semente na terra. Cara, essa semente ela tá invisível aos nossos olhos. Ela foi